Vox, um dos institutos aqui da Paraíba, que atua para o Nordeste todo e para o Brasil, e o seu titular, o Bruno Agra. Bruno, muito boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos os telespectadores e a você também. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito de pesquisa. Vamos lá. Este é um ano diferente. A gente percebe que é uma eleição diferente, uma eleição que mudou a legislação, está mais curta a eleição. O país está passando por um processo. A legislação de pesquisa mudou. Vocês dos institutos de pesquisa percebem também essa mudança? E o que isso significa, essa mudança? A legislação eleitoral ela teve uma pequena mudança. Referente à pesquisa, certo? Ela quase não mudou, continua a mesma, certo? Desde o dia 1º de janeiro deste ano, nós estamos proibidos de divulgar pesquisa sem o prévio registro. Portanto, o que dá para se notar este ano é que poucos, certo, institutos estão trabalhando com divulgação de pesquisa. E se deve a quê? Primeiramente, a legislação que ela é muito vaga, certo? Um exemplo, em 2014, nós tivemos várias pesquisas aqui na Paraíba, impugnadas por questionamentos de partidos pequenos, o qual solicitava informações só para distorcer as pesquisas que foram registradas. Quer dizer que é uma ação predatória de um instituto contra outro, ou é a guerra política que interfere nos institutos? O problema é que uma pesquisa divulgada, ela só é silenciada se for divulgada uma outra com outro instituto. Até o momento que a pesquisa não se torna pública, fica só nos bastidores. E por estar nos bastidores, entendeu? Você observa que fica tudo dentro da organização da campanha. Se o candidato A ou o candidato B, ele não está com um potencial de voto significativo, só vai estar quem está participando da organização de campanha. Então, quando se divulga uma pesquisa, vai, de certa forma, desagradar a certo grupo político. E por desagradar a certo grupo político, ela vai ter que ser questionada. Você deve observar que toda eleição aparece alguns institutos fictícios, porque vem só para desnortear o intuito da pesquisa e conturbar, certo, o pleito. Por quê? Institutos sérios não aparecem só em ano de campanha. Ele divulga nem que seja uma pesquisa de avaliação administrativa, uma pesquisa de mercado. Agora, instituto que nunca apareceu em um estado, do dia para a noite surgir, pode ter certeza que aquele instituto, boa coisa não quer fazer. No caso da Paraíba, me diga aí, quantos institutos a gente tem regulares, que estão habilitados e credenciados? Na Paraíba existem 4 institutos credenciados e com estatísticos, entendeu? Regularmente autorizados a divulgar pesquisa. Existem 4. 4. Que são todos de Campina Grande, é isso? Todos de Campina. Mas por que Campina tem um case, um laboratório de pesquisa? Campina Grande está se transformando, certo, entendeu? Num centro de pesquisa. Nós temos a Universidade Federal, que tem um curso de estatística. Nós temos a Universidade Estadual, que tem curso de estatística. Certo? Eu, inclusive, fiz mestrado na UEPB com o tema Acidentes com Motos em Campina Grande, uma análise espacial dos acidentes de moto que ocorreram no ano de 2014, lá no NUTS, na Universidade Estadual, no Núcleo de Tecnologia e Saúde da UEPB. Então, assim, Campina tem se transformado num polo, certo, para as empresas de pesquisa. Hoje mesmo eu recebi um panfleto
de outro instituto que já apareceu. Mas são institutos que nem estatístico tem. Alguns institutos aqui da Paraíba, certo, que não são, de certa forma, não têm um registro no Conselho, eles dizem que utilizam a tecnologia, melhor tecnologia do mundo. Só que nem sempre a melhor tecnologia do mundo apresenta os melhores resultados. Por quê? Deve infringir alguma parte da legislação. Certo? Se eu chego em determinado município e georreferencio o voto, que não é georreferenciar, ele não passa, ele passa para o cliente as coordenadas geográficas de onde foi realizada a pesquisa. Georreferenciar é construir o mapa de calor, que é uma pesquisa muito mais cara, certo? Porque acarreta um certo tempo. E, diante disto, o candidato ele não quer pagar pelo o trabalho que é, entendeu, o georreferenciamento. Ele está preocupado mais com os dados brutos. Aqui chega uma pergunta. Quais são esses institutos de Campina Grande? Datavox, Seis Sigma? Dos 4, eu já fui estatístico de 2. Ah, você já trabalhou? Eu já trabalhei na Opinião até 2008, do meu irmão de coração, Joaquim. Existe a meta-análise, certo? É do professor Jorge. Meta-análise, Opinião... E Seis Sigma. Seis Sigma e Datavox. 4. E Datavox. Para você ver, eu já trabalhei com 3. A meta-análise e a Seis Sigma é um desmembramento, entendeu? Existiam 2 sócios e desmembrou. Aí um que ficou com o nome, Seis Sigma, e o outro criou a meta-análise. Inclusive, na última eleição, eu acho que foi até no seu portal, uma pesquisa de Monteiro, aonde no contrato social da meta-análise ainda existia o nome Grupo Seis Sigma. Seis Sigma, é uma espécie de sucursal, né? É. Desmembramento. Então, houve esse desmembramento, então Campina... Agora, aqui em João Pessoa tem o IP4 e a Alfa. Esses institutos não é especializado para esse tipo de pesquisa, para divulgar isso? Para divulgar, não. Mas para consumo interno, certo? Muitos jornalistas estão fazendo pesquisa para consumo interno. Inclusive, existe tramitando no Senado um processo lá de uma lei a qual querem autorizar, certo, agências de publicidade a registrarem pesquisa. Os publicitários poderem registrar pesquisa. Inclusive, esse processo está na mão de um senador nosso, José Maranhão. Eu sei disto por quê? Porque foi solicitada a minha ajuda para ter acesso ao senador. Então, eu marquei 2 ou 3 reuniões. Inclusive, foi feita uma comitiva de estatísticos do nosso Brasil para ter acesso ao senador, para tentar resolver isto e ficar só estatístico podendo registrar pesquisas. Aqui chega uma pergunta de um ouvinte. Por que nenhuma pesquisa ainda foi publicada esse ano na Paraíba? Aí fica uma interrogação. Os institutos, não é que nós estamos com medo de divulgar, certo? Os institutos que divulgam realmente pesquisa é o nosso, a Opinião e a Seis Sigma. A meta-análise, ela divulga, mas, segundo o proprietário, eles vão ficar mais com a pesquisa de consumo interno. Então, institutos da Paraíba, para divulgar, existem 3 hoje. Opinião, Seis Sigma e Datavox. Nós não... Eu, inclusive, já fui procurado, mas o valor, de certa forma, que eu cobrei, certo, não foi aceito pelo contratante. Por isso que ainda não saiu nenhuma pesquisa. Pesquisa divulgada, certo? Quando ela é questionada, que cai na mão de um juiz, de certa forma, que não entende o que é ponderação, que não entende o que é alguns conceitos utilizados em estatística, então eles, às vezes,
penaliza o instituto aonde não existe o erro, certo? E a multa para uma pesquisa, de certa forma, penalizada, ela parte de R$54 mil. Por isso que as pesquisas divulgadas, elas são um pouco mais caras. O que é margem de erro? Explica aí, porque há muita confusão. A gente vê, cada instituto tem uma margem de erro diferente nos números. Gutenberg, a margem de erro, existem vários fatores que interferem na margem de erro. Primeiro, a estimativa de proporcionalidade. Você pode estar querendo fazer a pergunta da seguinte forma: por que a Datavox fez uma pesquisa com 1.100 entrevistas e deu uma margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos? E a Opinião fez uma pesquisa com 700 entrevistas e deu a mesma margem de erro. Por quê? Existe a estimativa de proporcionalidade. Se eu venho acompanhando de determinado município, eu posso usar a proporção que os candidatos vêm atingindo naquele município. Então, eu diminuo a margem de erro quando eu faço isso. Por que isso? Porque o cliente ele não vai querer quando você coloque lá uma margem de erro de 10 pontos. Se você colocar uma margem de erro de 10 pontos, isso quer dizer que tem um intervalo de 20 pontos a pesquisa, para você acertar. Se der um intervalo desse, você acerta. Normalmente, os institutos trabalham entre 2 e 5. Não trabalham mais do que isso. Agora, uma outra dúvida. Por que, às vezes, um instituto aponta um candidato na frente e outro aponta outro candidato quando estão perto do outro? Isso se dá por quê? A metodologia, erro de campo ou fraude? Eu só vou dizer que isso ocorreu com a nossa pesquisa em 2016 aqui no polêmico município de Bahia. Um instituto que é de uma eleição só no nosso estado. Eu creio que o nome eu denominei de Refrilux, mas se não me falha a memória, era Aqualuz, que era de Recife. Ela divulgou uma pesquisa com... como era o nome do... Eu sei que... Panta? Não, aqui em Bahia. Deixa eu ver, em Bahia era Berg Lima... Deixa eu ver se eu lembro aqui... Expedito. Expedito, Pronto. Era expedito para reeleição. O que é que acontece? A Aqualuz divulgou uma pesquisa, sendo realizada no mesmo período que o meu, com Expedito Pereira com 57% dos votos. O qual a minha pesquisa, certo, estava dando 57% dos votos com o outro candidato na frente. Por que isso? Inclusive, entendeu? Tentaram barrar a divulgação da nossa pesquisa. Por que tentaram? Porque sabiam, de certa forma, que este instituto aí que apareceu deveria ter alguma, entendeu? Não é fraude, porque eu garanto a você que se a empresa for séria, você pode oferecer rios de dinheiro e não vai trabalhar errado. Agora, a empresa que quiser trabalhar errado, ninguém, certo, conseguirá provar que ela trabalhou errado. Por quê? Se eu estou acompanhando determinado município, eu sei aonde candidato A e B está na frente. E se eu quiser tendenciar, entendeu? O que é que acontece? Eu vou aumentar o meu número de entrevistas naquela região aonde o candidato está melhor. Pode haver manipulação, no caso. Não é manipulação. Às vezes o Instituto, eu vou lhe dar um exemplo, às vezes o Instituto, nós, como Instituto, nós não temos os dados das zonas rurais dos municípios. O que é que a gente tem? A população urbana e a população rural. Nós não temos sítio A, sítio B, sítio C e sítio D. O que é que nós, o que é que a Datavox pede?
nós pedimos os dados do PSF. Porque com os dados do PSF eu sei quantas famílias são atendidas em cada sítio. Então ali fica melhor para mim respeitar a proporcionalidade por sítio. Quando eu não sei isso, eu pego a relação pelo mapa do IBGE, que está lá disponível para qualquer pessoa pegar. Tem um mapa rural lá, eu pego os nomes dos sítios que tem lá no mapa e eu dou o mesmo peso a todos os sítios. Se eu for fazer 10 sítios e for fazer naquela região 20 entrevistas, eu faço 2 em cada uma, para não tendenciar nem a nem a B, nem a C. Eu vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. A diferença entre pesquisa quali e quanti, qualitativa e quantitativa. Depois do intervalo. E Luiz Cravo já chega, senta aqui conosco também para começar a entrar nesse bate-papo. Já já a gente volta.